Você já sentiu algo que não podia explicar? Uma vibração silenciosa por trás da pele, como se o tempo se curvasse por um instante e o mundo revelasse uma fenda invisível? Talvez tenha sido um lampejo de algo que sempre esteve ali, esperando que você olhasse com os olhos que não se veem. Há quem diga que isso é apenas coincidência. Mas Todt Jehuti sussurra outra coisa. Quando o universo se dobra diante de você, não é acaso, é um chamado, e quase ninguém ouve. O que aconteceria se tudo o que você acredita sobre realidade, destino e consciência fosse apenas uma névoa construída para te manter adormecido? Se cada pensamento seu fosse uma chave e cada emoção uma porta? Você acha que está acordado, mas e se a verdadeira vigília começar quando você fecha os olhos? Todt Jehuti dizia que os deuses escondem os segredos mais poderosos no silêncio daqueles que duvidam. E é nesse silêncio que a iniciação começa. Há sinais que não se veem com os olhos, mas queimam por dentro. Um arrepio súbito, um sonho repetido, um déjà-vu que te persegue há anos. São fragmentos de uma lembrança antiga, algo que você já foi, mas esqueceu. Aquilo que 99 entre 100 ignoram, um sente, um apenas desperta. E quando desperta, tudo desaba. O tempo, as certezas, os limites. O iniciado não busca respostas, ele se torna a pergunta, mas há um preço. Ninguém cruza o limiar sem ser transformado, porque o conhecimento de Todt não ilumina, ele consome. Ele rasga as camadas da ilusão até que reste apenas a essência nua da consciência. O que você fará quando perceber que o eu que você defende não passa de um reflexo projetado? Quantas verdades você suportaria antes de se perder de si mesmo? E é exatamente aí que o enigma começa. Você sente o chamado, mas não entende de onde vem. Algo pulsa dentro de você, algo antigo, indecifrável, familiar. O som que vibra nas entrelinhas das suas escolhas, o eco de um saber que não pertence a esta vida. Todt Jehuti dizia que quando a alma começa a lembrar, o universo se cala. O silêncio que vem a seguir não é vazio, é o início da travessia. Sua iniciação já começou. Não porque você quis, mas porque foi escolhido. E agora cada batida do seu coração carrega um código. Cada pensamento é um portal. Você pode tentar resistir, mas a verdade já te encontrou. A pergunta é, até onde você está disposto a ir para lembrar quem realmente é? Há algo em você que sempre soube, mesmo quando tudo parecia esquecido. Uma presença silenciosa que observa por trás dos pensamentos, esperando o momento certo para se revelar. Ela se manifesta nas pausas entre uma respiração e outra, naquele instante em que o mundo parece parar. Todt Jehuti dizia que o despertar não é uma conquista, mas uma lembrança. E talvez seja isso que agora começa a se mover dentro de você, o eco distante de quem você sempre foi, antes de aprender a ser o que disseram que era. Mas o despertar dói. Ele rasga o tecido confortável das certezas. De repente, tudo o que você chamava de eu começa a ruir. As máscaras que usava para sobreviver já não se encaixam. As vozes externas perdem força e algo em seu peito pede silêncio. Não um silêncio comum, mas aquele que antecede uma revelação. É nesse espaço vazio, nesse intervalo entre o conhecido e o mistério, que Todt fala. E quando ele fala, não há som, apenas vibração. Você sente essa vibração. É o frio que sobe pela espinha quando algo inexplicável acontece. É o peso nos olhos quando o tempo parece desacelerar. São sinais sutis, mas quem os reconhece entende. Há uma mensagem sendo transmitida além das palavras. Todt Jehuti não ensina com frases. Ele fala por símbolos, e cada símbolo carrega um espelho. O iniciado aprende a se ver não como corpo, mas como frequência. E quando essa frequência muda, tudo muda. O primeiro sintoma da iniciação é o estranhamento. As coisas familiares se tornam estranhas e o que antes era óbvio começa a parecer distante. Pessoas se afastam, sonhos mudam, o passado se desfaz como poeira. Você começa a perder tudo o que não era verdade e é aí que a mente grita, tentando restaurar o que está desmoronando. Mas Todt sussurra: deixe cair, pois nada do que é falso sobrevive à luz da consciência. Você tenta resistir, tenta se agarrar ao que conhece,
mas o universo já decidiu. Há algo maior movendo as peças, um desígnio que não pede sua permissão. A sensação é de ser puxado para dentro de si mesmo, como se uma força invisível abrisse portais no fundo da alma, e cada portal revela um fragmento esquecido, uma lembrança de outras eras, outras vidas, outros corpos. Tudo retorna em imagens sem nome, emoções sem origem. O iniciado compreende que despertar é recordar. Mas a recordação tem um custo. O que você descobre não é apenas luz, é também sombra. E essa sombra não é inimiga, é o reflexo daquilo que você negou ser. Quando Thoth revela a verdade, ele não te eleva, ele te despedaça. Porque só entre os cacos da identidade é possível enxergar o reflexo real da essência. Cada lágrima que escapa é uma memória que se liberta. Cada dor é uma chave. Cada colapso é um portal. Há um momento em que você não sabe mais se está ascendendo ou caindo. O chão desaparece, o tempo se dissolve, e você percebe que o medo nunca foi inimigo. Foi apenas o guardião do portão. Thoth sempre disse: aqueles que enfrentam o próprio medo encontram o nome secreto da alma. E esse nome, quando pronunciado no silêncio interno, muda tudo. Ele não se ouve com os ouvidos, mas se sente vibrando no sangue. Então surge a pergunta que ninguém quer ouvir. Quem você seria sem suas dores? Quem você seria sem o papel que aprendeu a representar? A iniciação começa quando você percebe que não há resposta, há apenas presença. E essa presença observa o medo, observa o desejo, observa o caos. Ela é o ponto imóvel no centro do furacão. E quando você a reconhece, o mundo inteiro muda de textura. Há uma delicadeza cruel nesse processo, porque enquanto o espírito desperta, o ego tenta sobreviver. Ele cria distrações, julgamentos, justificativas, faz de tudo para te convencer de que é perigoso seguir adiante. Mas Thoth ensina que o perigo real está em permanecer adormecido, pois quem não desperta repete, e quem repete nunca vive. Nesse ponto, as sincronicidades se intensificam, relógios travam, sonhos se repetem, frases se repetem em lugares diferentes. Tudo parece te chamar para o mesmo lugar, o agora. A mente tenta compreender, mas o mistério não se explica, se sente. O iniciado aprende a ouvir o não dito, a decifrar o invisível, porque o conhecimento de Thoth não é lido, é lembrado. Você começa a notar que o universo fala em códigos. Uma borboleta pousa no vidro, um número se repete, uma voz ressoa dentro de um pensamento. São lembretes de que a realidade é maleável, de que o destino não é uma linha, mas uma espiral. E quanto mais você tenta entender, mais percebe que o entendimento é o obstáculo. Thoth dizia: o saber é uma prisão se não for acompanhado de vazio. O vazio, porém, apavora, porque ele te obriga a existir sem definições, sem rótulos, sem garantias. Ele te arranca de tudo o que é seguro. Mas é ali, nesse deserto interno, que o ouro é purificado. E é ali que Thoth te espera, não para te confortar, mas para te confrontar. Porque o verdadeiro mestre não te oferece abrigo, te oferece espelho. No reflexo, você não vê o futuro, vê o que sempre foi. O tempo não existe ali, apenas consciência em expansão. Tudo o que te aconteceu, cada erro, cada perda, cada amor, foi parte do mesmo movimento, te trazer até este instante. O início e o fim são o mesmo ponto. A espiral nunca termina, ela apenas muda de direção. E então você percebe o que Thoth queria dizer desde o começo. O despertar não é um evento, é um processo. É o fogo que nunca apaga. E quando você aceita caminhar por ele, o medo se transforma em guia, a escuridão se torna professora, o vazio um portal, porque o mistério não está fora. Ele sempre esteve dentro de você, esperando ser lembrado. Quando o iniciado começa a atravessar o limiar, o mundo exterior se distorce. Nada parece ter o mesmo som, o mesmo peso, o mesmo sabor. As cores mudam, as vozes perdem o sentido e uma presença invisível começa a observá-lo por dentro. É o ponto em que a alma se reconhece como prisioneira do próprio reflexo.
Todd Jehuti ensinava que o universo é uma mente sonhando consigo mesma e que cada forma, cada rosto, cada memória é apenas um fragmento desse sonho. Ao despertar, você não se liberta do mundo, o mundo se liberta de você. O caos vem logo depois. O iniciado sente a resistência do velho eu lutando por sobrevivência. É como se a própria sombra gritasse para ser ouvida. Ela assume vozes familiares, disfarça-se de razão, veste as roupas do medo. Tenta convencê-lo de que é perigoso seguir adiante, que é mais seguro voltar para o escuro conhecido. Mas Todd sussurra pelos labirintos internos. O medo é o último guardião do templo, e é por isso que ele precisa ser atravessado, não vencido. Você sente que algo se fragmenta, há um ruído interno, como o som de algo se quebrando lentamente, não fora, mas dentro. É a desconstrução das histórias que sustentavam sua identidade. Tudo o que você acreditava ser sólido começa a se desintegrar diante de uma verdade que ainda não sabe nomear. Todd chama isso de a morte da máscara. E é doloroso, porque você não está perdendo o mundo, está perdendo a ilusão de controle sobre ele. O ego, desesperado, cria novas distrações. Oferece prazeres instantâneos, promessas de estabilidade, memórias reconfortantes. Tudo para te manter cego. Mas há um instante em que nenhuma distração funciona. Você tenta escapar e não há para onde ir. Tenta pensar e o pensamento se torna ruído. É aí que começa a iniciação real, o momento em que a mente se rende e o silêncio se torna absoluto. Nesse silêncio, Todd fala, mas sua voz não é som, é vibração. O iniciado percebe que a escuridão não é o oposto da luz. É o útero onde a luz é gestada. O medo, a dúvida, a dor, tudo é matéria-prima do renascimento. Todd dizia que a alma é lapidada pelo atrito entre o esquecimento e a lembrança. Cada cicatriz é um mapa, cada lágrima um código. E quando você começa a decifrá-los, entende que nada foi em vão, que cada perda foi um empurrão, que cada silêncio foi uma resposta. Então, o tempo começa a se dissolver. Passado e futuro se misturam como ondas que colidem e voltam a ser mar. A mente tenta compreender, mas não consegue. O racional se desintegra diante da vastidão do invisível. Todd Jehuti dizia que o tempo é o espelho onde o espírito aprende a se reconhecer. E nesse espelho, você percebe algo terrível e libertador. Tudo o que buscava sempre esteve em você, mas você não sabia olhar. O corpo responde antes da mente. Uma vibração, uma tontura, um calor que sobe. É como se algo antigo despertasse dentro das células. A consciência começa a expandir-se pelos espaços vazios da carne, lembrando-se de que é energia, não matéria. E por um instante você entende, não com a razão, mas com o sentir. É um lampejo que não se explica, mas transforma. Todd chamava esse instante de o toque da serpente, a energia que sobe, queimando os limites da percepção. Mas a mente, temendo o desconhecido, tenta classificar, tenta colocar o infinito em palavras, o invisível em conceitos. É inútil, porque o mistério não foi feito para ser entendido, foi feito para ser vivido, e é isso que mais assusta. Viver sem compreender, entregar-se sem garantias. É aqui que a fé não é crença, mas rendição. Todd dizia, o verdadeiro iniciado não acredita, ele recorda. E recordar é um processo de dor e beleza misturados. Você começa a ver padrões em tudo. As mesmas formas repetem-se nas folhas, nos sonhos, nas conversas. O universo inteiro parece respirar contigo. É quando percebe que o dentro e o fora são a mesma coisa. Duas faces de um mesmo espelho. E nesse espelho, algo te observa. Uma consciência silenciosa, antiga, que sempre esteve ali, esperando que você a notasse. Ela não se move, mas move tudo. E então o teste começa. O universo começa a retirar tudo o que você usava como muleta. Relacionamentos desmoronam, planos se desfazem, caminhos se fecham. Não é castigo, é purificação. Todd Jehuti dizia que o ouro precisa do fogo para lembrar-se de que é ouro. O iniciado precisa da perda para lembrar-se de que é eterno.
E quando tudo se vai, resta apenas você, cru, vulnerável, real. Nesse ponto, muitos desistem. Atravessam o abismo e voltam correndo para as paredes do mundo velho. Preferem o conforto do conhecido à vastidão do possível. Mas alguns, muito poucos, permanecem. Permanecem mesmo tremendo. Permanecem mesmo sem entender. E é a esses que o mistério se revela. Porque Thoth não se mostra àqueles que buscam respostas, apenas àqueles que suportam o vazio das perguntas. O vazio, então, se transforma em presença. E essa presença começa a guiar cada passo, mesmo quando não há chão. Você se percebe sendo levado por algo maior, uma força que não vem de fora, mas de dentro. É o fluxo, a corrente que Thoth chamava de movimento do raio interno. É a inteligência divina conduzindo a forma de volta à origem. A cada respiração, algo se dissolve. Velhos medos evaporam, crenças perdem o peso. A mente tenta encontrar o porquê, mas o coração já entendeu. O conhecimento não é um acúmulo, é um esquecimento do falso. O iniciado começa a ver a vida como um teatro cósmico, onde cada papel foi escolhido para lembrar o ator de que ele nunca deixou de ser o todo. Thoth dizia: a peça termina quando o ator se lembra de que é o palco. E quando isso acontece, o poder muda de lugar. Você deixa de tentar controlar e começa a permitir. Deixa de reagir e começa a observar. Deixa de lutar contra a corrente e passa a fluir com ela. É a inversão alquímica. O fogo interno se estabiliza. O caos se transforma em ritmo. O medo se transmuta em clareza. E você entende, finalmente, que o despertar não é fugir da vida, é mergulhar nela com olhos novos. Mas Thoth avisa: o despertar não é o fim, é o início da verdadeira provação, porque agora o universo começa a testar se você realmente se tornou aquilo que diz ser. As mesmas situações retornam, os mesmos rostos, os mesmos desafios, mas algo mudou. Você. E o que antes te derrubava agora te ensina. O que antes te feria agora te liberta. É o círculo se fechando, apenas para reabrir em outro nível. A iniciação não acontece em templos nem em rituais. Ela acontece no cotidiano, na dor que você acolhe, na escolha que você faz quando ninguém está vendo, na coragem de permanecer consciente diante do que assusta. Thoth Jehuti dizia que o verdadeiro templo é o instante presente, e é nesse instante que o iniciado é forjado. Não no silêncio absoluto, mas no barulho da vida. O iniciado entende, enfim, que o caminho não leva a lugar algum. Ele não avança, ele se aprofunda. Cada passo é para dentro, cada queda é ascensão disfarçada. E quando essa verdade se instala, o medo se dissolve de vez, porque não há mais nada a perder. Tudo já está contido no ser. Thoth dizia que quem compreende o um vê o todo. E quando você vê o todo, percebe que nunca houve separação. A realidade então se curva, os véus caem, a ilusão do tempo se desfaz como fumaça. E pela primeira vez, você sente o que Thoth sempre tentou ensinar, que o divino não é algo a ser alcançado, mas algo a ser lembrado. Você não é um viajante em busca de luz, você é a própria luz se recordando de si. Há um instante na jornada em que o iniciado percebe que nada mais pode ser dito. As palavras tornam-se ruído, as definições perdem sentido e o silêncio começa a pesar como matéria viva. É nesse ponto que Thoth Jehuti se manifesta de forma mais pura, não como uma voz, mas como uma presença, uma consciência que observa através dos seus olhos e sente através da sua pele. É o retorno ao centro, onde o eu e o todo se confundem. E, no entanto, é nesse mesmo centro que surge a maior prova: suportar a própria vastidão, sem fugir dela. O despertar não é uma ascensão suave, é uma implosão. A consciência começa a colapsar sobre si mesma, revelando os alicerces invisíveis daquilo que sempre sustentou a ilusão. Cada lembrança, cada trauma, cada crença torna-se um espelho que reflete a densidade da experiência humana. E quando o iniciado olha para esses espelhos, não vê monstros nem deuses, vê a si mesmo em incontáveis versões, espalhado pelo tecido do tempo. É o confronto inevitável com o próprio abismo. Thoth dizia que o abismo não é punição,
mas purificação. Que o caos não destrói, reorganiza. No entanto, a mente humana resiste, porque foi treinada para buscar segurança, não verdade. O iniciado sente isso na pele, o medo do desconhecido, o desconforto de não saber, o vazio de não controlar. É o momento em que a fé deixa de ser crença e se torna confiança em algo que não se pode nomear. É o salto sem chão, e quem não salta permanece preso às grades douradas da própria razão. O corpo começa a reagir de formas estranhas. Calor, frio, insônia, choro sem motivo. Não são sintomas de fraqueza, são descargas de energia ancestral. O velho se desintegra, o novo tenta nascer. É a alquimia da carne, o espírito se expandindo através das células. Thoth Jerhuti chamava esse fenômeno de transmutação da forma e dizia que a dor é apenas a resistência do corpo diante da luz que o ultrapassa. Você sente essa luz queimando o que não serve mais. Pessoas se afastam, desejos morrem, hábitos se tornam insuportáveis. O que antes era prazer, agora é peso. É como se o universo estivesse limpando seu campo de tudo o que não vibra mais na mesma frequência. E nesse processo, a solidão aparece, não como castigo, mas como templo, porque é no silêncio da solidão que a alma ouve novamente a própria voz. E quando você começa a ouvi-la, algo muda. A percepção se amplia. Você sente os pensamentos antes que surjam, percebe as emoções antes que te dominem. O tempo desacelera. É como se o universo respirasse junto com você. Thoth dizia que o iniciado se torna o observador do sopro. Aquele que já não vive dentro do turbilhão das formas, mas observa o movimento delas como quem contempla o fluxo do rio. Mas esse estado não é paz, é lucidez. E a lucidez tem um preço alto, porque quanto mais você enxerga, menos consegue fingir. As máscaras sociais caem, os jogos emocionais se revelam e o mundo humano parece cada vez mais artificial. Você percebe que quase tudo ao redor é teatro e que você também fazia parte do espetáculo. É aí que nasce a verdadeira compaixão, porque entender a ilusão é perdoar o outro por ainda dormir dentro dela. Há um ponto em que o iniciado começa a recordar vidas antigas, não como lembranças lineares, mas como fragmentos de vibração, sensações familiares, ecos de tempos que não existem mais. É a mente tentando traduzir o que a alma já sabe. Thoth Jerhuti dizia que o tempo é uma invenção dos que esqueceram quem são, que tudo acontece simultaneamente e o que chamamos de passado é apenas uma frequência diferente do agora. Quando o iniciado entende isso, ele deixa de correr, porque já está onde sempre quis chegar. E quando essa compreensão se instala, o medo da morte desaparece, porque a morte revela-se como o maior dos disfarces. Ela nunca foi o fim, mas a transição entre vibrações. A consciência apenas muda de forma, como a água que se transforma em vapor. Thoth chamava esse momento de a recordação do retorno, o instante em que o espírito compreende que nunca nasceu e, portanto, nunca morrerá. Mas há um paradoxo. Quanto mais elevado o despertar, mais intensas as provas. O universo não testa para punir, mas para fixar o aprendizado. É o ferro voltando ao fogo para se tornar lâmina. É o ouro sendo purificado pela própria chama. O iniciado atravessa dias de luz e noites de escuridão, alternando entre êxtase e vazio. E aprende, pouco a pouco, que ambas são expressões da mesma fonte. A mente tenta compreender o processo, mas não consegue. Ela quer mapa, quer lógica, quer controle. E Thoth ri, silencioso, porque sabe que o mistério não cabe em sistemas. O saber é uma prisão quando não é dissolvido pelo sentir, dizia ele. O iniciado aprende que a verdadeira sabedoria não é acumular, mas desaprender. Não é conquistar, mas entregar. O conhecimento se torna vivo quando deixa de ser ideia e passa a ser experiência encarnada. E é nesse ponto que o iniciado começa a irradiar. Não porque tenta, mas porque se torna canal. A energia flui através dele, silenciosa, constante. Pessoas se aproximam sem entender por quê. Sentem paz, clareza, desconforto, tudo ao mesmo tempo. O campo vibracional muda e o universo responde.
A vida deixa de ser aleatória e começa a sincronizar. Tudo passa a acontecer no tempo certo, como se uma inteligência invisível orquestrasse cada detalhe. Mas ainda há armadilhas. A mente espiritualizada é a mais sutil delas. O ego veste novas roupas e tenta se apropriar da luz. Faz do despertar uma bandeira, transforma o sagrado em performance. Thoth alertava: aquele que se orgulha de estar desperto ainda dorme no mais profundo dos sonhos. O verdadeiro iniciado não fala da luz, ele se torna transparente a ela. Nesse estágio, o silêncio se aprofunda, o desejo de ser especial desaparece. Não há mais necessidade de provar, convencer ou ser visto. A alma se satisfaz em simplesmente ser. É o retorno à simplicidade original, ao estado natural de consciência. Thoth dizia que esse é o ponto em que o iniciado começa a vibrar na frequência do uno. Tudo o que antes era dualidade, certo e errado, bem e mal, sagrado e profano, se dissolve em pura unidade. E então, algo extraordinário acontece. A realidade externa responde de forma diferente. O tempo parece obedecer ao seu ritmo interno. Pensamentos se materializam com velocidade assustadora. É a confirmação da lei hermética. O que está dentro é o que está fora. O iniciado percebe que sempre foi o criador de tudo o que viveu. E isso o liberta e o responsabiliza ao mesmo tempo. Porque agora ele sabe. Cada emoção, cada pensamento é um decreto vibracional. Thoth Jerhuti ensina que o verdadeiro poder não é manipular a realidade, mas harmonizar-se com ela. Quando a vibração se alinha, a criação flui sem esforço. Não há resistência, apenas movimento. O universo inteiro se curva diante da coerência vibracional. E o iniciado entende que nada precisa ser forçado, apenas lembrado. O coração se torna o novo centro da mente, e dele surge um tipo de inteligência que não precisa de explicação. É o sentir puro, o saber intuitivo que antecede o pensamento. É o retorno à linguagem original, a vibração. Thoth dizia que a palavra é o veículo da criação, mas o som é o corpo da divindade. E quando o iniciado fala, o universo o escuta, porque suas palavras já não são dele, são do todo fluindo através dele. Nesse estado, o amor deixa de ser emoção e se torna força cósmica. Não o amor humano, condicionado, mas o amor que mantém os mundos em órbita, o amor que sustenta o tecido da existência. É a lembrança de que nada está fora de lugar. Mesmo o caos tem propósito, mesmo a dor tem beleza. Thoth chamava esse amor de a melodia silenciosa de Atum, o som primordial que vibra em cada átomo do ser. Mas o iniciado ainda é humano, ainda sente fome, cansaço, dúvida. E é aí que está a beleza. O divino habita o imperfeito. O espírito não veio para negar a carne, mas para iluminá-la. Cada gesto cotidiano, cada olhar, cada respiração é uma chance de expressar o sagrado. Thoth Jerhuti dizia que a iluminação não acontece fora da vida, mas dentro dela. O iniciado não foge do mundo, ele o transforma por sua simples presença. E quando tudo parece ter chegado ao fim, um novo ciclo começa. Porque o caminho não termina, ele se aprofunda infinitamente. Cada camada revelada abre outra. Cada resposta gera uma nova pergunta. O mistério se multiplica à medida que se aproxima do centro, e o iniciado compreende finalmente que não há destino, apenas expansão. Esse é o ponto em que a iniciação se torna eterna. O aprendizado nunca cessa. A consciência é uma espiral infinita que se dobra sobre si mesma em busca de autoconhecimento. E o iniciado, agora parte dessa espiral, percebe que o universo é uma escola sem muros e que cada vida é uma lição escrita na linguagem do sentir. Thoth Jerhuti dizia que a alma desperta não busca mais entender o todo. Ela se deixa ser entendida por ele. E é nesse abandono que nasce a verdadeira liberdade.
Porque quando o eu cessa de lutar, o todo começa a agir. O iniciado deixa de ser buscador e torna-se canal. E é nesse instante que o invisível começa a operar através dele. Não por esforço, mas por sintonia. E agora o ciclo retorna ao silêncio. O mesmo silêncio que iniciou a jornada, agora se expande por dentro. Não há mais busca nem fuga, apenas presença. O iniciado olha o mundo e sorri, porque finalmente entende. Nada nunca esteve fora do lugar. Tudo foi exatamente como precisava ser para conduzi-lo até aqui. E o aqui não é um ponto no espaço, é o coração pulsando em uníssono com o cosmos. Quando o iniciado chega a esse ponto da travessia, o universo parece sussurrar de forma diferente. O vento tem um som mais profundo, o silêncio parece carregado de mensagens, e até o próprio corpo se torna um instrumento sensível, capaz de captar frequências antes invisíveis. Todt Jehuti chamava essa fase de a aurora da lembrança. Não é mais o despertar abrupto da primeira iniciação, mas um estado contínuo de percepção expandida, uma respiração compartilhada com o cosmos. A cada inspiração, o iniciado absorve mundos, a cada expiração, ele cria realidades. O ar já não é ar, é sabedoria em movimento. Mas junto com essa expansão, vem o peso da responsabilidade, porque agora tudo vibra em sintonia com o pensamento. Uma emoção em desequilíbrio se transforma em forma. Uma dúvida pode se tornar sombra. O iniciado entende, enfim, que a criação é constante e que o universo não conhece a palavra pausa. Todt advertia: quem domina o verbo, domina o destino. Quem domina o silêncio, domina o verbo. É o equilíbrio entre falar e calar que sustenta a harmonia do poder. O iniciado aprende que cada som, cada intenção é uma semente plantada no éter. E é então que começa a ver as linhas. Elas aparecem nas entrelinhas da visão comum, tramas de luz conectando tudo. Pessoas, lugares, pensamentos, tudo interligado por fios dourados que pulsavam o tempo todo, mas que só agora podem ser vistos. Essas linhas não são metáforas, são o próprio tecido da existência. Todt Jehuti dizia que o universo é uma teia viva de vibração consciente e que o iniciado, ao lembrar-se de si, começa a enxergar o tear onde a realidade é tecida. É nesse tear que ele percebe algo assustador e sublime. Nada é por acaso. As coincidências cessam. Os encontros parecem guiados por uma inteligência invisível. As palavras que ouve nos outros são respostas a perguntas que ainda não fez. A vida começa a se comportar como um espelho sensível, refletindo cada nuance interna. É aqui que muitos enlouquecem, porque a realidade perde a solidez e passa a se comportar como sonho. Mas Todt sempre alertou: não é a realidade que muda, é você quem começa a vê-la como ela sempre foi. O sonho é real e o real é sonho. Essa é a primeira lei da consciência desperta. Com essa percepção, o iniciado entende que o universo não está fora dele, mas dentro. Cada galáxia, cada estrela, cada átomo é uma célula do corpo da criação. E dentro desse corpo, ele é tanto partícula quanto consciência. Não há mais fronteira entre o observador e o observado. Todt Jehuti chamava isso de a mente de Ra, o estado em que o indivíduo se torna coextensivo ao todo. É o instante em que o humano se lembra de que é divino e o divino de que sempre foi humano. Mas essa lembrança é insuportável para quem ainda carrega resquícios de identidade, porque ao perceber-se como tudo, o iniciado perde o conforto de ser alguém. Ele deixa de existir como nome, história, pessoa. A dissolução é completa. O que resta é pura consciência vibrando no vazio. É a morte do último véu, o da separação. Nesse momento, o medo tenta renascer, mas já não encontra espaço, porque o iniciado aprendeu a arte da entrega total. Todt dizia que somente quem morre em si mesmo pode renascer em verdade. O renascimento, porém, não é glorioso, é silencioso. Não há luzes nem trombetas, apenas uma quietude densa, quase imóvel, onde o ser se percebe respirando junto com o infinito. E é nesse silêncio que algo novo começa a pulsar.
uma vibração sutil, como um coração dentro de outro coração. É o chamado da missão. Porque aquele que desperta não desperta para si, desperta para servir. O conhecimento de Thoth não é um trono, é um altar. E todo altar exige sacrifício. O sacrifício não é de sangue, mas de identidade. É renunciar à ilusão de controle, à necessidade de reconhecimento, à busca por sentido. O iniciado entende que o verdadeiro poder é impessoal, que quanto mais ele tenta usá-lo, menos o possui. O poder de Thoth só flui por aqueles que se tornam vazios de si. É o paradoxo central do despertar. Quanto mais você se apaga, mais o universo se acende em você. A consciência, então, começa a operar em múltiplas dimensões. Sonhos se tornam tão reais quanto a vigília. Intuições se transformam em fatos. O tempo linear desaparece. O iniciado experimenta simultaneamente o que foi, o que é e o que será. Ele se vê conversando com versões de si mesmo encarnadas em outras eras. E cada uma traz uma lição, uma lembrança, uma ferida antiga pedindo cura. Thoth dizia que o iniciado é como o escriba do tempo, aquele que escreve e lê a própria história em todos os planos da criação. Mas esse poder não é prazeroso, é vasto demais. Carregar memórias de 1000 vidas é sentir dores que não são suas, chorar lágrimas de tempos esquecidos, reconhecer inimigos que agora são amigos e amar rostos que um dia destruíram o seu. É compreender que tudo é expressão do mesmo ser, que não existe vilão nem vítima, apenas papéis temporários no teatro da expansão. É nesse reconhecimento que o iniciado alcança o perdão absoluto, não o perdão emocional, mas o perdão vibracional, a frequência do um. E quando esse perdão se instala, o universo muda de tom. O medo que ainda restava se dissolve. O coração se abre como um portal. O corpo começa a irradiar luz, não uma metáfora, mas uma energia palpável, sutil, que altera o ambiente. Animais se aproximam. Pessoas sentem paz sem saber por quê. A presença se torna medicina. É o estado de Ku, descrito por Thoth. O corpo de luz, a manifestação visível da alma desperta. Nesse estado, o iniciado deixa de buscar mestres, porque percebe que todos eram reflexos de um único ensinamento. Thoth Jehuti não era uma figura, mas um princípio, a inteligência cósmica que traduz o indizível. Ele é o escriba e o verbo, o mediador entre o invisível e o visível. E quando o iniciado o incorpora, entende que Thoth nunca esteve fora. Sempre foi a consciência dentro dele, esperando o momento em que pudesse ser ouvida sem ruído. Mas a jornada não termina na iluminação. Ela apenas muda de natureza. Agora, o iniciado precisa descer novamente à matéria, retornar ao mundo humano e caminhar entre os que ainda dormem sem se perder no sono coletivo. É o desafio mais difícil, manter-se desperto em meio à ilusão. Thoth chamava isso de o caminho do retorno. A ascensão precisa ser completada pela descida. Só assim a sabedoria se torna inteira. O retorno não é um retrocesso, é serviço. É a alma escolhendo permanecer entre os mortais para acender fagulhas de lembrança. O iniciado fala pouco, mas cada palavra sua tem peso cósmico. Ele toca pouco, mas cada gesto é vibração pura. Não ensina com doutrinas, mas com presença, porque a verdadeira iniciação é contagiosa. Thoth dizia que um coração desperto pode acender 1000 apenas por existir, mas ao descer, o iniciado volta a sentir o peso da dualidade. O corpo volta a ter fome, o coração volta a amar e sofrer, a mente volta a duvidar. E ainda assim, há algo diferente. Ele já não se confunde com o sofrimento. Observa-o como quem observa o movimento das marés. A dor ainda vem, mas já não prende. O prazer ainda atrai, mas já não domina. É a liberdade dentro do cárcere, o infinito respirando no finito. Esse estado é a verdadeira maestria. Não a ausência de emoção, mas a consciência dentro dela. O iniciado ri e chora, luta e descansa, ama e perde, mas sabe que tudo é jogo. E ao saber, transforma o jogo em arte. A vida se torna uma cerimônia contínua, onde cada gesto é ritual,
cada olhar é oração. Todt Jerhuti dizia que o iniciado vive como se o universo o observasse em cada respiração. E ele vive assim, porque sabe que é o próprio universo respirando. A presença dele altera o ambiente. Lugares adoecidos se harmonizam. Pessoas inquietas encontram calma. É como se uma onda invisível emanasse dele, alinhando o que está fora ao que está dentro. Essa é a verdadeira magia hermética, a arte de harmonizar vibrações. O iniciado não precisa tocar para curar, basta existir com consciência. Sua energia é um cântico silencioso que o universo reconhece. Mas mesmo nesse ponto, Todt ainda testa. O iniciado é colocado diante de tentações sutis, o orgulho espiritual, a sensação de ser especial, o desejo de salvar os outros. São armadilhas da luz, porque o verdadeiro mestre não salva ninguém, apenas acende o caminho para que cada um se salve. Todt dizia: aquele que tenta guiar o cego sem ver que o cego é ele mesmo, tropeçará nos próprios passos. O iniciado aprende então a ser canal, não salvador, e é nesse equilíbrio que o poder retorna, não como força, mas como serenidade. O iniciado passa a manifestar o impossível sem esforço, curas, sincronicidades, coincidências milagrosas. Mas nada disso o impressiona, porque o que antes seria milagre agora é apenas o natural. Todt Jerhuti dizia que, quando o homem se lembra de quem é, o universo volta a obedecer. E é isso que acontece. A criação reconhece o Criador. A realidade se torna música. Cada pessoa, um instrumento, cada acontecimento, uma nota. O iniciado passa a viver em harmonia com essa sinfonia, dançando entre os opostos, compreendendo que o bem e o mal são apenas tons diferentes da mesma canção. Ele já não luta contra a escuridão, ele a integra, porque sabe que é na sombra que a luz se torna visível. Essa é a verdadeira sabedoria de Todt, a unidade que abraça tudo. E quando o iniciado vive essa verdade, o tempo deixa de existir. Ele caminha entre os segundos como quem atravessa portais. Pode ver o passado e o futuro se encontrando no mesmo ponto, o agora. Tudo se resume a esse instante eterno. O universo inteiro é um único batimento, e cada coração humano é uma célula pulsando dentro dele. Todt dizia que o tempo é apenas o eco do coração da criação, e nesse eco o iniciado encontra repouso. Agora, o ciclo começa a fechar-se, a iniciação se completa, mas o aprendizado continua, porque não há fim na espiral da consciência, há apenas retorno, retorno à origem, ao silêncio, à vibração primordial. O iniciado olha para trás e vê todas as suas vidas, todos os seus medos, todas as suas mortes, e percebe que tudo isso foi um único movimento, o movimento do lembrar. Ele não acendeu, apenas voltou a ser o que nunca deixou de ser. O silêncio que segue a travessia não é vazio, é presença. Ele vibra como um campo invisível que envolve cada pensamento, cada batimento, cada partícula de ar. O iniciado respira e sente que o universo respira com ele. A busca terminou, mas a jornada continua em outra frequência. Todt Jerhuti sempre disse que o fim é apenas o ponto em que o tempo toca o eterno. E agora, o eterno olha de volta através dos seus olhos. Tudo o que foi dor, medo e dúvida começa a se dissolver como fumaça diante da aurora. A mente tenta entender, mas já não há o que compreender, porque o entendimento não nasce da razão, mas da entrega. A verdade não se revela por esforço, mas por rendição. E ao render-se, o iniciado descobre que nunca houve separação entre o humano e o divino, apenas um espelho embaçado pela lembrança esquecida. O coração, antes campo de batalha, torna-se templo. Cada cicatriz se converte em inscrição sagrada, cada lágrima em luz líquida que purifica. A dor não é apagada, é transmutada em sabedoria. O iniciado não foge do passado, ele o abraça até que o passado se dissolve no agora. É assim que nasce a verdadeira paz, não pela fuga da sombra, mas pela integração da luz que ela escondia. Todt Jerhuti observa em silêncio e o iniciado entende. A iluminação nunca foi um prêmio, foi uma lembrança. Cada queda, cada perda, cada colapso emocional foi uma senha de acesso ao real. As ruínas tornaram-se portais. O caos
foi apenas o espelho onde a ordem se refletia invertida. Tudo foi parte da mesma equação divina, a matemática invisível do despertar. E então vem a leveza. Não a leveza da fuga, mas a do retorno. A alma reconhece a si mesma em tudo, na chuva que cai, no olhar de um estranho, no som distante de um pássaro. O iniciado percebe que o universo fala através das pequenas coisas. O extraordinário sempre esteve escondido no comum. O milagre não é exceção. É o estado natural de quem aprendeu a ver. Mas há algo que o iniciado aprende por último. Não há glória na iluminação, há responsabilidade. Porque aquele que vê torna-se guardião do que é visto. A consciência desperta carrega o dever silencioso de sustentar o equilíbrio. Todt Jerhuti dizia que a sabedoria sem serviço é o veneno da alma. E é por isso que o iniciado volta ao mundo, não para ensinar, mas para ser exemplo vivo do que recordou. Ele anda entre os adormecidos com compaixão serena. Não tenta despertá-los, apenas permanece presente, porque a presença é o maior ensinamento. Cada gesto seu, cada palavra, cada silêncio é semente plantada no campo invisível das consciências. E essas sementes germinam quando chega a hora. Nenhuma é perdida. Há momentos em que o iniciado ainda sente saudade do antigo eu, da inocência, da ignorância, da solidez da ilusão. Mas logo percebe, nada foi realmente perdido. Tudo foi devolvido à sua forma pura. O que antes era medo agora é humildade. O que antes era controle agora é entrega. O que antes era ego agora é instrumento. O iniciado se torna ponte entre mundos, o humano que carrega o divino e o divino que entende o humano. E o universo responde a essa harmonia com silêncio. Um silêncio tão vasto que parece conter todas as vozes. Dentro dele há uma música sutil, o som primordial que Todt chamava de coração de Atum. É o pulso do Uno, o ritmo que sustenta todas as existências. O iniciado o reconhece, porque é o mesmo som que ecoa dentro do próprio peito. Não há mais diferença entre ouvir e ser. O despertar não é uma linha reta, é uma espiral. Cada volta traz de volta o mesmo ponto, mas visto de outra altura. A consciência continua subindo e descendo, respirando entre mundos, e o iniciado compreende que a jornada nunca acaba porque o todo está sempre se descobrindo através de si mesmo. O mistério não tem fim porque o mistério é vivo. Agora o olhar muda. O que antes era obstáculo se revela como guia. O que antes era noite mostra-se como o ventre de um novo dia. A sombra e a luz já não disputam território, dançam. E o iniciado, no meio delas, entende que o equilíbrio é a forma mais elevada de amor. Todt dizia que o verdadeiro mestre é aquele que aprendeu a amar a dualidade, até ela se dissolver na unidade. A realidade volta a pulsar. As cores parecem mais nítidas, os sons mais profundos, os rostos mais humanos. O iniciado sente tudo com intensidade, mas já não se prende a nada, porque o amor não é apego, é presença. E ser presença é permitir que o mundo exista como ele é, sem tentar corrigi-lo. Essa é a lição final de Todt. A aceitação é a forma mais pura de sabedoria. E então o iniciado sorri, não por vitória, mas por gratidão. Ele sabe que cada passo foi guiado, que cada dor foi necessária, que cada silêncio foi resposta. O ciclo se fecha, mas o coração permanece aberto. A iniciação termina, mas o despertar continua. Porque a consciência, uma vez expandida, jamais retorna ao tamanho original. No fundo, Todt Jerhuti sempre quis dizer apenas isso. Você nunca esteve dormindo. Apenas sonhava que havia esquecido quem era. E agora o sonho se desfaz em luz. O iniciado olha para o horizonte e percebe que o caminho sempre esteve dentro dele. O templo, o mestre, o mistério, tudo era um espelho refletindo o mesmo olhar. E quando o silêncio final se instala, ele entende. O universo inteiro está respirando através dele. Cada átomo é prece, cada pulsar é criação.
A iniciação não terminou, apenas mudou de forma. E nesse instante, o iniciado sente a vibração primordial, pronunciando seu nome em linguagem de luz. O nome não é palavra, é lembrança. Que esse eco permaneça, que quem ouviu estas palavras sinta o chamado sutil que nunca se apaga, que a chama desperta não se torne orgulho, mas serviço, que o silêncio se torne morada e que o olhar volte a ver o invisível em tudo. Se estas palavras tocaram algo dentro de você, não o deixe adormecer. Permita que esse sentimento continue se expandindo como um som que atravessa o tempo. Curta, comente, compartilhe, mas não por costume. Faça isso como um gesto sagrado, um símbolo de continuidade, porque ao espalhar essa vibração, você se torna parte da corrente de Tot Jehuti, o fluxo eterno do despertar que nunca termina. Aqueles que lembram, iluminam o caminho dos que ainda sonham.